Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos anos, mas também serve de reflexão sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. A ideia de uma celebração internacional dedicada às mulheres surgiu em 1910, como uma proposta da dirigente socialista alemã Clara Zetkin. Muitos acontecimentos precedentes, relacionados a condições degradantes de trabalho, culminaram com a fixação da data. Um destes fatos foi o incêndio que atingiu a fábrica de roupas Triangle Shirtwaist, nos Estados Unidos, em 25 de março de 1911. Foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York, que matou 146 pessoas, 23 homens e 123 mulheres. Quem estava no prédio teve pouca chance contra o fogo, pois as saídas estavam trancadas. A prática de fechar as portas das oficinas, para impedir a saída para pausas durante o turno, era uma das ações abusivas contra as trabalhadoras. A data, entretanto, só foi escolhida quando em 8 de março de 1917, um grupo de mulheres realizou uma grande manifestação em Petrogrado, atual São Petersburgo, na Rússia. Elas reivindicavam melhores condições de vida e trabalho, e a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. O Dia Internacional da Mulher só se popularizou no Ocidente a partir de 1977, ano em que a Organização das Nações Unidas reconheceu formalmente a data. No Brasil, as desigualdades de gênero são históricas. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 15 de outubro de 1827, determinava que nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Em matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria, elas não precisariam aprender nada além das 4 operações básicas. Dizia o senador Visconde de Cairu, em célebre discurso, em 1827. A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra, ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. Em 1922, Berta Lutz criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade feminista brasileira. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Atualmente, alcançar a igualdade entre os gêneros é um dos 17 objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário. Objetivo número 5 da Agenda 2030 da ONU: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Gênero em números na Justiça Federal. Juízes e juízas federais. Juízes e juízas federais titulares. Mulheres, 20. Homens, 58. Juízas e juízes federais substitutos. Mulheres, 22. Homens, 32. Desembargadores e desembargadoras federais, TRF4. Mulheres, 10. Homens, 28. Servidores e servidoras. Total de servidoras e servidores, 1.481. Mulheres, 718. Homens, 763. Analista judiciário área judiciária oficial de justiça avaliador federal. Mulheres, 67. Homens, 114. Analista judiciário área judiciária e outras especialidades. Mulheres, 253. Homens, 200. Técnico judiciário administrativa e outras especialidades. Mulheres, 398.
Homens, 449. Diretores e diretoras de secretaria. Mulheres, 28. Homens, 34. Diretoras e diretores de divisão. Mulheres, 6. Homens, 5. Diretores e diretoras de núcleo, considerando os najas. Mulheres, 2. Homens, 3. Direção do Foro e Secretaria Administrativa da Seção Judiciária. Mulheres, 16. Homens, 3. Estagiários e estagiárias. Total de estagiárias e estagiários. Mulheres, 223. Homens, 110. Funcionárias e funcionários terceirizados da JFPR em Curitiba. Limpeza, predial, janelas e jardinagem, copa, recepção e telefonia. Mulheres, 66. Homens, 6. Itens serviços de segurança. Número de mulheres, 4. Número de homens, 22. Dados fornecidos pela SAMAG, TRF4, Direção da Divisão de Gestão Funcional, Seção de Estágios, Seção de Serviços Gerais e Seção de Segurança, a quem muito agradecemos. Na Justiça Federal do Paraná temos muitas biografias femininas importantes para a história da instituição. Na primeira nomeação de servidores para os quadros da Justiça Federal Paranaense, foram nomeados 43 homens e apenas 3 mulheres. Foram elas Lilian Jardim, Maria Júlia Gomes de Bittencourt e Olga Dias Rodrigues. A primeira juíza federal do Paraná foi Maria Luísa Viana Pessoa de Mendonça, empossada em 23 de fevereiro de 1987, que se transferiu a Belo Horizonte poucos meses depois. Depois dela, em 7 de junho de 1993, tomou posse a juíza federal Cláudia Cristina Cristofani, hoje desembargadora federal no TRF4. Aliás, ela é também a primeira mulher desembargadora federal proveniente da JFPR. A primeira diretora da Secretaria Administrativa da JFPR foi a servidora Andréa Reis Tolazzi, entre 1998 e 1999. A juíza federal Bianca Giorgia Cruz Arenhart foi a primeira mulher a conquistar o primeiro lugar na classificação geral em concurso para a magistratura federal na 4ª região, 9º concurso público, em 2001. A primeira magistrada a se aposentar na JFPR, em 2009, foi a juíza federal Leda de Oliveira Pinho. Ela também foi a primeira mulher magistrada na Justiça Federal em Maringá, tendo assumido o cargo na localidade em 1998. A juíza federal Gisele Lenk, hoje desembargadora federal do TRF4, foi a primeira mulher a ocupar as funções de diretora do Foro da Justiça Federal Paranaense, no biênio de 2015 a 2017. A vice-direção também foi ocupada por uma mulher, a juíza federal Luciane Merlin Cleve Cravetes. Foi a primeira dobradinha no cargo na JFPR, e única até agora. Hoje, na JFPR, temos muitas mulheres de destaque, que comandam diversas atividades importantes para a instituição. A vice-diretora do Foro, juíza Anne Karina Stipa Amador Costa, está à frente das conciliações há muitos anos, auxiliada também por uma mulher, a servidora Simone Pedroso Ribeiro. A servidora Daniela Ideco Inoue é a diretora administrativa de toda a JFPR. O LINC, Laboratório de Inovação e Criatividade, é liderado pela juíza federal Giovana Maier e pela servidora Márcia Maria Ribeiro de Tzel Goulart. A juíza federal Tânia Maria Wurster é a presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual na JFPR. O Centro de Justiça Restaurativa, Sejuri, foi coordenado pela juíza federal Silvia Regina Salal Brolo. Atualmente, a juíza Anne Karina Stipa Amador Costa é coordenadora da área civil e de gestão de pessoas do Sejuri. E a juíza federal substituta Carolina Moura Lebus é coordenadora da área penal. A servidora Nice Beatriz de Souza Wendling é a supervisora do Centro de Justiça Restaurativa da JFPR.
Elas são auxiliadas por um comitê gestor formado por muitas mulheres. E muitas outras magistradas, servidoras, estagiárias e funcionárias terceirizadas, fazem parte de nossa história, nossas lutas e nossas conquistas. Não deixem de conferir a edição do Momento Memória Biografias deste dia 8 de março, que traz a história da nossa primeira mulher biografada.